Ontem foi a primeira audiência de instrução e julgamento de uma série de fatos que estavam sendo apurados na gestão do Willian frente à Prefeitura de Bom Jesus do Galho. Essa audiência foi a primeira audiência de instrução e julgamento de um desses vários fatos que seria, supostamente, aí, o desvio de recursos públicos através de cheques. Então, como estava sendo a primeira audiência, são 6 réus nesse processo, eu represento uma denunciada no processo, e sendo que desses 6 réus, 3 são da mesma família, que é o ex-prefeito Willian, mas 2 irmãos dele. Um está fora do Brasil e o outro está morando, se não falhamente, em Tocantins. Pois bem, no decorrer da audiência, é direito de algumas testemunhas não falarem na presença dos acusados. Pode se sentir coagido, desinibido de certa forma. Então o juiz, em comum acordo com os advogados das defesas, solicitaram que esses acusados aguardassem o depoimento das testemunhas no corredor do fórum, nas mediações ali. Em determinado momento, a minha cliente, eu percebi que ela estava nervosa, que ela estava diferente da forma que ela estava no começo da audiência. Eu perguntei o que estava acontecendo, ela me relatou que o ex-prefeito Willian tinha aproximado dela e, de certa forma, ela se sentiu coagida com as palavras dele, onde que ele teria insinuado que ela mantivesse o depoimento que ela tinha prestado outrora em fase inquisitorial, em fase de investigação no GAECO. Sendo que a nossa estratégia de defesa seria uma retratação. Ela iria se retratar do que ela tinha falado na delegacia, que até então, à época, foi a mando dos 3 irmãos, uma versão essa que os favorecia e a prejudicava. Então, nós, como estratégia de defesa, adotamos que seria adotada a retratação em audiência. Porém, na data também de antes de ontem, um dia antes dessa audiência, um outro irmão do ex-prefeito teria encaminhado 2 mensagens para minha cliente também, da mesma forma, a orientando de que ela mantivesse a versão prestada na fase investigativa, que a prejudicava. E ela também me repassou essas mensagens. Como eu não posso ser omisso de forma alguma, defendendo os interesses e o direito, eu reportei essa notícia ao promotor e ao juiz, porque, no meu entendimento, tinha ocorrido um flagrante delito naquele momento, porque ela estava sozinha, vulnerável, sem fazer a presença do seu defensor. O ex-prefeito se aproximou dela, insinuando que ela mantivesse a versão, e nós entendemos, então, que houve uma coação no curso do processo, o artigo 344 do Código Penal. Fiz o requerimento de questão de ordem na audiência, tendo em vista que a audiência foi remarcada para o dia 5 de setembro, uma continuação, mas por questão de ordem, para ela relatar os fatos que haviam ocorrido na oportunidade. O juiz deu a palavra para a minha cliente, onde ela relatou que estava sentada, que o ex-prefeito se aproximou dela, e isso tudo é registrado através do circuito de segurança de câmeras do fórum. Obviamente não faz a captação de som, mas as imagens são claras nesse sentido. Nós fizemos requerimento que fosse juntado aos autos, para que não houvesse dúvidas nenhuma. Diante das declarações dela, que ela sentiu coagido de fato, o Ministério Público, através do seu representante, fez o pedido de decretação da prisão preventiva naquele momento, pedido esse que foi acatado pelo magistrado, que decretou a prisão dela sob o fundamento do artigo 344, que é coação no curso do processo. Que isso, em tese, atrapalharia a instrução processual, tendo em vista que parte do processo estava tentando modificar depoimento, coagindo o corré, que pode coagir também testemunha, pode coagir vítima, e também o partícipe ou corréu também pode ser coagido nesse sentido. Somando-se isso, então, o juiz ele decretou a prisão preventiva de 2 acusados, que foi do ex-prefeito e de um irmão dele, que não compareceu à audiência ontem por ter mandado também mensagens coagindo essa partícipe. Paralelo a isso também, como o ex-prefeito incorreu, no nosso entendimento, do Ministério Público e do juiz, em flagrante delito, na data de ontem, ele também foi conduzido à delegacia, então, para dar o cumprimento do mandado de prisão preventiva e para apurar um fato de flagrante delito, que foi também entendido dessa forma pelo delegado plantonista e foi ratificado também, além do mandado de prisão preventiva, voz de prisão em flagrante delito em desfavor do Willian pelo artigo 344 do Código Penal. Paralelo a isso, no mesmo depoimento da minha cliente ontem no auto de prisão em flagrante, em desfavor do Willian,
ela requereu, nós requeremos, junto à autoridade policial, que fossem de direitos também, medidas protetivas em favor da nossa cliente, em desfavor do William e de um irmão dele também, né, que teria mandado as mensagens, para tentar, de certa forma, passar uma tranquilidade, uma segurança maior, porque é muito complicado, né? A pessoa querendo trazer o direito, trazer a verdade real e ser coagida dessa forma, atrapalhando o curso e a marcha processual, sendo que a nossa orientação para ela foi de forma diferente. Então, foi medida necessária a gente adotar esse pedido de medida protetiva em favor dela. Os fatos que estão sendo apurados, eles são dos anos de 2017 e 2018, seriam de desvio de verba pública através de cheques sacados, vulgarmente falando, na boca do caixa, onde esses cheques eram emitidos pela prefeitura, através dos funcionários responsáveis, com assinatura e aval do prefeito, eram repassados para os irmãos do prefeito, e esses eles, em tese, aí, teriam pedido favores para que outras pessoas comparecessem ao caixa, e dentre uma dessas pessoas, como a minha cliente, à época, era namorada de um dos irmãos do prefeito, ela, na boa fé, confiando sem o dolo, sacou um cheque, razão pela qual ela, infelizmente, é ré nesse processo. A gente está demonstrando isso mesmo, a boa fé dela nesse sentido, que ela foi fazer um favor e acabou se envolvendo nesse episódio aí.